ter capilaridade. Isto é, vocês têm que estar presente onde houver um juiz, onde houver um promotor, tem de haver pelo menos um defensor. Então nós não estamos falando de 230 assessores, nós estamos falando de no mínimo 300 defensores. Então quer dizer, a estrutura que já está elaborada nesse projeto de lei já nasce insuficiente. Ok? Mas existe aquela intenção, e são excelentes intenções de que, não, mas vai melhorar, porque o Ministério Público vem com um orçamento maior, quando nós tivermos o nosso orçamento, nós também. Então, a questão aí é de quanto tempo, quanta dor, por um objetivo incerto, porque nesse país nem o Ministério Público atinge as suas finalidades com todo o orçamento que ele tem. Imagina o defensor público. Então tem essa questão, primeiro, de capilaridade, de presença, onde o modelo, pelo menos o modelo atual de defensoria pública, ele não atende. Segundo, a questão de visualizar o produto, né? Como se trata de gestão pública, acaba se perdendo de vista que a defensoria pública ela tem que ter uma voracidade de atacar o problema típica da iniciativa privada. E aí acaba se perdendo isso de vista, no sentido de que quando a gente entende qual é o problema. Quem aqui é de 7º, 8º, 9º e 10º, que foi a brincadeira que eu fiz na minha introdução, sabe que o produto que vocês lidam no escritório modelo é defensoria. Só que é uma defensoria que lida com uma expectativa infinita. Então é aquela história, eu poderia colocar ali mais 10 professores, eu poderia colocar lá mais 50 alunos, e mesmo assim, se a gente abrisse, não tivesse mais senha, e abrisse, a demanda seria infinita. Então esse segundo problema, a gente esbarra num problema sociológico nosso, brasileiro, né? Eu costumo dizer às vezes, nós somos latino-cristãos, né? Nós sofremos de uma síndrome chamada síndrome do homem providencial. A gente sempre acha que alguém vai resolver os nossos problemas, que não sejamos nós. Então o que acontece? A pessoa humilde procura vocês no escritório modelo, procura o meu querido Dr. Gustavo lá na defensoria. Ele naquele momento ele tem um problema. Na hora que o Dr. Gustavo abrir a defensoria, entendeu? Outros problemas vão surgir. E se não surgirem, serão inventados. A briga com a vizinha, a panelada na cabeça do marido. E nós temos essa síndrome do homem providencial, que é típico de países latino-cristãos. É assim em Portugal, é assim na Espanha, é assim na Itália, é um pouco assim na França. E nós nos contrariamos a, por exemplo, núcleos sociológicos orientais, por exemplo, no Japão. Eu estava falando agora há pouco com o Dr. Eduardo. No Japão tem o mesmo número de habitantes que o Brasil, 180 e poucos milhões de habitantes, mas só tem 10% dos advogados que o Brasil tem. O Brasil tem aproximadamente 700 mil advogados, o Japão tem 70, pouco menos de 70 mil advogados. Vocês sabem por quê? Porque para eles, cultural e sociologicamente, é uma desonra não transigir. Então, quer dizer, você tem que, isso para não falar em sociedades saxônicas protestantes, por exemplo, como Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, onde aí não é uma questão de cultura religiosa, é uma questão de cultura pragmática, né? Eles sabem que o acordo, que a transigência, ela vai doer menos no bolso deles do que o litígio. Então, senhores, nós estamos lidando então com um problema de capilaridade, um produto de gestão e de demanda infinita, ok? E que acaba gerando extrema dificuldade na questão da qualidade. Então, aí a gente tem grandes problemas. A Defensoria Pública, por exemplo, invadiu um pouco a seara do Ministério Público para a propositura, por exemplo, de ações civis públicas. Aqui em Santa Catarina eu nem vi muito. A única ação... Tá falhando? A única ação que eu... A única
A única ação que eu pude, eu pessoalmente, testemunhar foi uma ação civil pública movida pela Defensoria Pública da União aqui em Santa Catarina contra a Universidade Federal de Santa Catarina, que estava duplicando a sua emergência para que ela abrisse a emergência imediatamente. Quer dizer, foi uma coisa baseada totalmente em notícia de jornal, sem um inquérito civil, sem nada, e acabou desgastando a Defensoria junto ao Ministério Público e junto à Justiça Federal. Por quê? Porque, meu Deus do céu, a universidade demorou anos para conseguir dinheiro. E na hora que ela consegue dinheiro para duplicar a emergência, não, tem que abrir imediatamente. Quer dizer, então tem a questão, que é também um mito, de que haveria uma qualidade muito maior na Defensoria Pública porque ela tem concurso público. O concurso público não é necessariamente, senhores, garantia de qualidade. Até porque não existe garantia no sentido de fazer uma prova, não existe uma prova perfeita, né? Então, muitas vezes, o 19º colocado é melhor e mais capacitado do que o primeiro colocado, né? Eu, por exemplo, vejo, eu como professor, eu vejo vocês em sala de aula, depois eu encontro com vocês, sou professor há 20 anos, 22 anos, eu encontro com vocês na vida profissional de vocês, e eu vejo assim, nossa, esse daqui era aquele Maria Caderneira que estudou e passou para a magistratura. Tudo bem, mérito dele, mas ele não atende ninguém, ele se tranca no gabinete, quer dizer, ele não tem vocação para aquilo que ele está fazendo. Então, quer dizer, existe o mito do concurso público como elemento qualitativo, também é um elemento duvidoso. Então nós, sob o ponto de vista de capilaridade, ponto número 1, sob o ponto de vista de demanda infinita, ponto número 2, e sob o ponto de vista de qualidade de atendimento, ponto número 3, nós temos que, digamos assim, tirar preconceitos que nós trazemos conosco, no sentido de que, não, se a gente colocar um promotor um defensor em cada comarca, vai resolver. Não vai. Se no sistema de defensoria dativa, que é um sistema onde você tem e aí eu começo a entrar no sistema de defensoria dativa para explicar para vocês. Se no sistema de defensoria dativa nós temos uma lista vinculada a cada magistrado, não é nem a cada comarca, não, é a cada magistrado, tem uma lista de advogados na localidade. Então pode ser Quilombo, que foi o lugar mais longe que eu já fui na minha vida. Entendeu? Não, eu já fui à Europa, já fui até a África, mas Quilombo fica mais longe. Gustavo. Em Quilombo nós temos nada mais, nada menos do que 35 advogados inscritos. E é uma cidade que não tem 15 mil habitantes. Então, senhores, veja bem, a defensoria dativa, ela já começa, a própria concepção física dela já começa resolvendo o primeiro grande problema, que é o da capilaridade. Então nós temos um convênio, existe uma previsão constitucional de que haverá uma defensoria, essa defensoria existe. O presidente Gilmar Mendes, quando era presidente do STF, esteve aqui, não sabia da existência. Nós somos um estado pequeno e não fazemos o nosso marketing adequadamente. O presidente do STF, quando ficou sabendo do modelo, ele ficou absolutamente encantado e entendeu, ele como guardião, como um dos guardiões da Constituição, que era absolutamente razoável a interpretação de que o que a Constituição exige é a existência de uma defensoria gratuita para todos, ampla, geral e restrita, isonômica, entendeu? Isonômica tanto geograficamente quanto em termos de estratificação social. Então, senhores, veja bem, essa questão da capilaridade, que é o primeiro grande problema, que é o que praticamente nos inviabiliza, quer dizer, todos os escritórios modelos são modelos, sim, do que é, na medida do possível, uma defensoria pública. Então, senhores, dentro desse conceito, a capilaridade da defensoria dativa, ela permite isso. A pessoa chega, procura o Poder Judiciário, olha, não tenho advogado, não tem problema, o juiz nomeará um advogado para você, esse advogado vai te atender. Dos 3/3 de atendimentos que existem em Santa Catarina, podia passar o segundo slide, antecipar, dos 3/3 do 100% de atendimento que tem em Santa Catarina, 2/3 redundam em ações e 1/3 é apenas consulta
ou conciliação. E para esses, o advogado não recebe um único centavo. Apenas se ele se transformar em ação é que o advogado passa ao alvitre do magistrado a fazer jus a 1, 2 ou 3 URHs dentro daquele parâmetro de remuneração, aquele parâmetro de remuneração que os juízes estabelecem para os advogados. Vocês sabem que o artigo 20 do Código de Processo Civil dá ao magistrado o poder de estabelecer os honorários dos advogados. E eu não sei se é por implicância, mas eles nunca dão o que a gente merece, pelo menos aquilo que a gente acha que merece. Mas de qualquer forma, são 200, 300 reais, 400 reais por causa. Causa em que o advogado precisa atuar em primeiro e segundo graus para poder pedir o alvará e receber. Esse dinheiro vem efetivamente do Estado, existe um convênio do Estado. Então, vamos analisar aqui alguns números de atendimentos ali no terceiro ponto do quadro, quantidade de atendimentos. Nós estamos em 2010, e esse número aí, se não me falha a memória, é de agosto, nós já estamos, se nós anualizarmos, nós já estamos ultrapassando e muito o atendimento de 2009. E é importante que vocês tenham bem claro nisso, que houve um gap aí, em que o Estado passou 20 anos sem pagar a Defensoria Dativa. Então, quer dizer, eu tive ainda 20 anos de trabalho absolutamente voluntário desses 5.342 advogados catarinenses, espalhados por todo o estado de Santa Catarina. Então, a questão da capilaridade, a questão da abrangência, e aí é importante que vocês fique bem claro, mas o Estado repassou 50 milhões de reais e a Defensoria Pública talvez não custe isso. Se a Defensoria Pública for atender o número de pessoas que os advogados atendem, e aí você tem que dividir o valor investido no produto alcançado, né, vocês conseguem ter uma relação mais real, de custo real por atendimento. Então é importante que fique bem claro que a questão de gestão, e ninguém gere melhor o escritório de advocacia do que o próprio advogado, quer dizer, ele precisa, porque na Defensoria Pública, ninguém sabe quem paga o papel, ninguém sabe quem paga o cartucho de tinta, ninguém sabe quem paga a conta do telefone, ninguém sabe, entendeu? E se não tiver dinheiro, arruma, faz um subsídio, faz uma complementação orçamentária e tudo mais. Nós não. Nós temos que administrar os nossos papéis, nós temos que vencer as nossas causas, senão a gente não sobrevive. Então nós temos um estímulo, ok? Vou dar um exemplo. Há coisa de 3 ou 4 meses atrás, o meu escritório do Rio me chamou para fazer uma defesa de uma questão hospitalar no Rio de Janeiro. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Lindolfo Moraes Marinho, excelente desembargador, também excelente porque ele me deu ganho de causa. E o desembargador Lindolfo, a primeira coisa que lhe chamou a atenção foi o seguinte: meu Deus do céu, está aqui o doutor Eduardo Meli Souza, se esfalfando, entregou o memorial, falou com a gente com antecedência, sustentou oralmente, sustentou razoavelmente bem, se ouve bem, etc e tal. E o outro lado é o defensor público. Cadê o defensor público? Eles simplesmente não fazem sustentação oral. Então o que acontece? E tinha um desembargador pela Defensoria Pública, que era defensor público ali, e ele foi o que mais lamentou. Então ficou aquela história de que ganha-se por quê? Porque tem inversão do ônus da prova do artigo 6º do CDC, ganha-se porque tem a responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, do artigo 14 do CDC, então eu não preciso ir sustentar. Pega um advogado mais diligente e o buraco é mais embaixo. E os advogados, eles não se medem pelo número de atendimentos. Os advogados, eles se medem pelo número de vitórias. Por quê? Porque o salário dele não está garantido no final do mês. Então, sob qualquer ângulo que se observe, entendeu? Nesse primeiro aspecto, capilaridade, o sistema de defensoria dativa, se um pouquinho aperfeiçoado, ele atinge o nível ideal de atendimento por comarca numa estatística